Graças e paz a todos. A gente vinha falar de escatologia aqui, depois de tantas aulas, tantas conversas, né? Hoje pela manhã eu estava chegando, vi a palestra do Sidney, muito interessante. Pessoal, dá vontade de ficar aí, né? Não sair da plateia. Eu, sinceramente, só vim aqui porque senão o Ribeiro me bate depois, né? Mas vamos lá, meu nome é Dorival, sou professor de escatologia e nós vamos conversar um pouco sobre escatologia, de uma forma bem breve, né? Lembrando que a análise escatológica é a análise de interpretação da profecia, ok? Né? Nós vamos abordar esse tema. O domínio da milenarista, pós-milenarista, nos manuais de teologia sistemática. Um problema histórico à espera de solução. Mas antes disso, vamos só comentar o seguinte. Qualquer análise escatológica é análise de profecias, ok? Profecia, conforme nós vemos lá em Apocalipse 19, Jesus é o fim de toda profecia. Então, como colocou bem o Ribeiro aqui, se você faz uma análise simbólica de uma profecia, você está fazendo uma análise simbólica da própria expressão de Jesus. Para a gente abordar esse tema, e já entrando de solo no tema, você põe aí, nós temos que trabalhar alguns conceitos, que são conceitos bem duros, né? Avançando. Pode. Vamos trabalhar primeiro com o conceito de milenarismo. O que é milênio, né? O que é milênio? Pode avançar aí, por favor? Milênio, nos diz o dicionário Michaeli, que é um período de 1000 anos, milenário. Tudo isso já foi falado diversas vezes, mas é bom a gente ter esses conceitos bem claros, né? Teologicamente, a expressão de milênio está vinculada à visão escatológica. Então, é necessário que primeiro a gente entenda o que é escatologia e qual o estudo da escatologia para a gente entender a pergunta originária, os manuais antigos. Pode avançar? Assim nos ensina Neto, J.R. Vocês conhecem o Neto, J.R.? Né? Quem não conhece, foi o cidadão que nos deixou há pouco, né? Aqui estava aqui no púlpito, é isso que eu quero dizer. A palavra escatologia é composta por duas palavras gregas, eschatos, e significa último, extremidade, confins, e logia, que significa estudo. Avançando. Sendo assim, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Desta forma, vemos que as formas de aplicação das regras hermenêuticas empregadas no entendimento do texto bíblico podem acarretar diferentes formas de interpretação. É como fritar um ovo. Se eu chegar aqui e perguntar como é que você frita ovo, cada um vai falar que frita de um jeito diferente, né? Então, o ovo pode sair do seu gosto. No caso da escatologia, dependendo da regra que você usar, pode sair do seu gosto, mas não quer dizer que vai levar ao relacionamento ou vai explicar o que Deus está falando no espírito da profecia. Sempre lembrando aquilo que João nos fala lá em 1 João 2, versículo 19, que diz, olha, estes saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Então, muitos teólogos, comentaristas bíblicos saíram do meio de nós, até para fazer os comentários, mas não permaneceram na fé, então não eram dos nossos. E isso está muito impregnado nessa cultura. Pode continuar? A existente predominância das visões. Pode continuar? Essa é uma alusão. Mas o que isso quer dizer? Pode continuar. E qual a importância disso no texto, né? Vai, pode ir para frente. Vamos lá. Vamos trabalhar esses conceitos agora. O que é a análise de 1000 anos, né? Nós temos algumas visões. Vamos começar com a visão pós-milenarista, que já foi citado aqui. É uma metodologia de interpretação e nos traz, Millard Erickson, o seguinte.
O pós-milenarismo é uma interpretação simbólica, onde a igreja ganhará o mundo para Cristo, mediante o poder do Espírito. Depois Cristo virá, o homem entregará o mundo convertido ou cristianizado, né? Talvez seja o melhor termo, a Cristo. O milênio é espiritual, não necessariamente físico, ou seja, aqueles 1000 anos calendários que o Ribeiro falou aqui, não necessariamente tem esse entendimento, mas pode ser simplesmente espiritual. Cristo vai reinar com a igreja. Isso foi uma abordagem até interessante, porque a igreja da época pensou, já que eu tenho que ganhar o mundo para que Cristo venha, então vamos evangelizar, né? Então vamos correr atrás do mundo, vamos correr atrás de missões, vamos pegar os barcos aí, sair com 5 barcos para evangelizar o mundo, né? Chegava um barco só, os outros 4 afundavam, mas estimulava o pessoal. Visão positiva de crescimento, e Jesus voltará depois de um período de paz. Esta visão teve um problema. Pode continuar? Essa visão teve um problema. Ela foi sistematizada por Daniel Whitby, que é um teólogo inglês, ministro arminiano. Você sabia disso, Ribeiro, que ele era arminiano? Eu também descobri, não faz muito tempo não. E ele foi considerado como o sistematizador dessa visão escatológica pós-milenarista. Vemos que o período em que ele esteve vivo foi de 1638 a 1726. Esse período é um período muito interessante na época da humanidade, e a gente vai abordar isso lá na frente. Pode continuar? Bom, então vimos uma breve leitura do que é o período, o que é o pós-milenarismo. Agora vamos ver o que é o amilenarismo, que o Ribeiro citou aqui. É uma interpretação simbólica, Cristo reina na igreja através dela. É bem parecido com o pós-milenarismo, mas não é idêntico, né? A segunda vinda de Cristo inaugurará o estado final dos homens, após a ressurreição final, né? O milênio de Apocalipse 20 não é literal e é atemporal. Não há milênio entre as duas ressurreições, e as duas ressurreições são espirituais. De uma forma geral, esse é o entendimento. Existem algumas variações, algumas nuances de entendimento, mas de uma forma geral, é esse o entendimento que se tem. Pode continuar? Agora vamos para o negócio que está ruim, vai ficar pior, que é a visão pré-milenarista, né? Uma interpretação não simbólica do texto bíblico, ela é baseada na interpretação histórico-gramatical, não é na histórico-crítico, né? A segunda é uma análise sistêmica da Bíblia, um conjunto clara, definida, simples e direta, como a própria Bíblia é, clara, simples, objetiva e direta, né? A segunda vinda de Cristo se faz necessária. Será precedida por um período tribulacional, que já foi citado aqui, a grande tribulação, 2 ressurreições, Apocalipse 20, de 4 a 6, se distingue pelos participantes que estarão nessa ressurreição. É um conceito que nós trabalhamos aqui, é o tribulacionismo, que é uma característica do pré-milenarismo. Ou seja, o tribulacionismo, nas visões escatológicas, só existe no pré-milenarismo. Ok? Ele não existe no amilenarismo nem no pós-milenarismo. E aí o tribulacionismo se divide em 3 visões. A pré-tribulacionista, mid ou mesotribulacionista e pós-tribulacionista. O que quer dizer isso? Pré-tribulacionista, Jesus arrebata a igreja antes de acontecer a grande tribulação, que é o período de 7 anos que foi falado aqui. Mid-tribulacionista, mesotribulacionista. As pessoas entendem que a igreja vai passar por 3 anos e meio do reino do anticristo, ou da ascensão do anticristo, mas antes dele se tornar o ruinzinho, a igreja vai ser arrebatada. E o pós-tribulacionista entende que a igreja vai passar a grande tribulação, e aí depois ela vai continuar lá nos 1000 anos. Existem divergências, existem teorias,
e a gente não tem tempo hábil para discutir aqui, mas lá nas nossas cadeiras no seminário a gente entra em alguns detalhes dessas daí. Continuando. De uma forma geral, os pré-milenaristas são dispensacionalistas. Devido ao tempo, a gente não vai colocar as características dispensacionalistas aqui. Cristo virá pessoalmente para estabelecer o seu reino, conforme Mateus 3, Apocalipse 1, 2 e 20. Continuando. Aqui, a gente fez um quadro que mostra uma visão. Então, o primeiro quadro, a primeira linha reta, aqui imaginamos a história da humanidade. Então, temos a pré-história, que é o período antes da história, né? Não o período que o homem era pintor de caverna, né? Mas o período que ainda não tinha história tão escrita assim. O período antes de Cristo, a morte de Cristo, depois de Cristo, o advento da história. Aí você tem uma ruptura tribulacionista, a segunda vinda, 1000 anos, depois mais um período e o fim. Então, nesse gráfico nós temos qual comportamento amilenarista. Ele passa desde o período da pré-história e não tem interconexão com o período tribulacionista, porque o milênio é simbólico, ok? Temos o pós-milenarista, que ele faz uma pequena conexão, porque embora seja simbólico, ele entende que este período milenarista começou lá atrás, quando Cristo instituiu a igreja. Então, ali começou o milênio do reino simbólico, começou o reino milenar simbólico da igreja e Cristo reinando na igreja. E depois tem um pré-milenarista, em que a história vai vindo, caminhando, como já foi colocado aqui pelo pastor Omar. Deus tratou com os judeus até a parte de Cristo. Na cruz começou-se a época da graça, vamos chamar assim, o período dos gentios, que vai se encerrar. E aí temos a grande tribulação e depois vem os cumprimentos bíblicos para o judeu. Então, de uma forma geral, esse quadro mostra como é que é este período milenarista segundo as 3 visões. Ok? Vamos lá? Vamos continuar, a gente precisa entender, né? E quando é que foi sistematizada a escatologia? Pode continuar. Para entender o estudo da escatologia, nós recorremos ao Millard Erickson, que ele esquematizou quando que se iniciou o estudo da escatologia, né? De uma forma geral, a igreja do século II, ela se preocupou com apologética e ideias fundamentais. Do século III a IV, ela se preocupou com a doutrina de Deus. Do século V, o homem e o pecado. Do século VI até o VII, a pessoa de Cristo. Dos séculos XI ao XIV, a doutrina da expiação. Do século XV, redenção e justificação. Aí teve um acontecimento interessante na história da humanidade no século XVI, por volta de 1517. Você lembra o que foi? Você não lembra? Depois você dá uma perguntada para o Ribeiro, que o Ribeiro lembra você, né? Tem uma coisa chamada reforma, né? E aí depois teve o estudo da escatologia, que é a estrutura, a sistematização, de uma forma geral, passou a ser mais pesquisado e pensado, que foram justamente no final do século XVIII, começo XIX, até o século XX. Isso nos dá um painel que a escatologia foi forjada durante um período que nós vamos abordar e que chamamos de quê? Sidney, você lembra como que chama esse período? Continua aí, vamos lá. Vai para o próximo, né? Então, a escatologia foi forjada no calor do iluminismo. O que foi o iluminismo para a humanidade? Foi o florescer do raciocínio sobre a revelação teológica. Então,
É aquela história, Adão e Eva existiram? Não tenho prova que eles existiram, mas também não tenho prova que eles não existiram. Então, aquilo que eu não vejo, eu tiro da Bíblia. Né? De uma forma bem simplista. Eu tiro da Bíblia. A Bíblia me diz que um peixe engoliu Jonas. Eu conheço um peixe que pode engolir Jonas? Não, então isso é um mito, a figura de linguagem. Jesus foi morto na cruz e ressuscitou. Conheço alguém que ressuscitou? Não. Então, tenho dúvida se Jesus foi morto. Então, de uma forma bem prática, esse é o raciocínio que nos trazem alguns iluministas. Qual o problema com isso? Pode continuar. Impregnação dos conceitos e métodos errôneos relativos à alta crítica e histórico-críticos. Que aí o Ribeiro deu uma palhinha aqui para a gente, mas a gente coloca lá nas nossas aulas no seminário, a gente entra na diferenciação da aplicação dos métodos para desenvolvimento do método de interpretação do texto escatológico, porque aí faz todo sentido no entendimento da profecia bíblica. Consequentemente, a perda do quê? Dos referenciais bíblicos. Ou seja, a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus. Ela passa a ser apenas mais um dos livros que contém a palavra de Deus, como pode ser qualquer outro livro. Não é verdade? Não, não é, mas é o que penso. A contracrítica a essa visão inicia-se com Weiss e Albert Schweitzer. Né? Isso a gente aborda bem lá no seminário. No estudo escatológico, esses dois camaradas começam com Weiss, ele começa a criticar essa metodologia liberal que o iluminismo impregnou os textos de análise bíblica, os comentários de análise bíblica, os manuais teológicos, e ele começa a criticar isso. E aí depois vem Schweitzer, né? E aí ele já dá uma abordagem maior a isso. Então eles fazem uma releitura mais contextualizada dos textos escatológicos. Pode continuar? Então, com isso, para por aí. Com isso, a gente já pode, com esse breve conhecimento, né? Eu já se for mais da metade do meu tempo aqui, que eu estou cronometrando, né? A gente tem pouco tempo aqui. A gente já pode responder quais os problemas históricos que nós tivemos no domínio dessa metodologia de interpretação liberal nos textos bíblicos. Elas simplesmente começam a fazer o quê? A danificar, a levedar o entendimento daquilo que Deus falou na Bíblia. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Pode continuar? Por isso que nós temos o domínio amilenarista e pós-milenarista nos manuais de teologia sistemática. Eles têm que ser revisitados para qualquer análise teológica. Por quê? Porque eles foram impregnados com uma visão espúria, que põe à margem todo o entendimento daquilo que Deus quis manifestar ao homem. Vimos que lá em Apocalipse 19, a profecia é uma manifestação de Deus. E por que existe a profecia no texto bíblico? Porque alguém chega lá, 3.700 anos, 700 anos antes de Cristo, e fala, olha, Israel vai voltar a ser uma nação no único dia. Isaías 66. Então Deus está falando, eu sou o Senhor da história. Aí a humanidade vai e fala, não, eu não acredito nisso. Aí o que acontece? Um belo dia, Israel volta a ser uma nação. Então, a profecia bíblica é um fator de conhecimento e de preservação da palavra de Deus, que o iluminismo, através de seus métodos, colocou para fora do texto da interpretação dos manuais. Então,
nós que somos teólogos, toda vez que você lê um manual, você tem que entender quem escreveu e onde que ele bebeu, qual foi a fonte que ele foi buscar esse conhecimento. A partir desse conhecimento, você pode fazer uma análise crítica do que ele escreveu e do tanto que ele pode ter ou não prejudicado o conhecimento da expressão de Deus na Bíblia. Os expurgos têm que ser os expurgados, né? Tem que ser os métodos histórico-críticos do texto bíblico. Por quê? Porque a análise histórico-crítica, que não vai dar tempo para a gente descer nisso, até achei que o Ribeiro fosse dar uma palhinha, mas ele não pôde dar também por causa do tempo, ela não se aplica ao entendimento do contexto bíblico. Aí a gente pergunta para os alunos lá, você conhece alguma coisa que é eterna? Você pode me dizer o que é eterno? Alguma coisa que você toca, que você palpa, que você vê, que é eterno? Nos falta esse referencial, porque tudo que temos teve um começo. Gênesis lá, no princípio criou Deus, então tudo que nós vemos teve um começo. Então nos falta referencial para entendermos algumas coisas. Então, quando nós utilizamos esse método histórico-crítico, na Bíblia, nós deixamos de ter um entendimento de Deus. Nós deixamos de ter um entendimento da revelação de Deus, né? Os teólogos modernos precisam aprender com os erros dos nossos antecessores. E aí nós temos um ponto focal de resistência. Os pré-milenaristas, de uma forma geral, estão sempre rediscutindo e revisitando seus conceitos. Estão sempre lá, Deus, é isso mesmo, é por aí, é isso que eu estou entendendo, né? Os amilenaristas, os pós-milenaristas, dificilmente rediscutem esses conceitos. Nós tivemos o MacArthur, né? Ele reviu esses conceitos, mas o seu grande número de pares não revêem o conceito, deixam para lá, né? Hoje nós sabemos que, por exemplo, Darwin, quando ele foi buscar a origem das espécies, que ele foi tentar entender para negar a Bíblia, e a ideia de Darwin foi essa, é porque ele não concebia que o pai dele tivesse morrido e não tivesse ido para o céu. Então, peraí, eu estou fazendo uma análise, buscando conceitos, porque eu não posso aceitar que se eu não tiver Jesus como Salvador, não reconhecer como Senhor e pedir perdão aos meus pecados, eu vou estar afastado dele? Então, é a racionalidade humana que vai. E nós temos que expurgar isso, enquanto teólogos, quando nós lemos esses caras. Temos que rever todos esses conceitos. O mundo precisa saber o quê? A pregação de Cristo é escatológica, né? A pregação de Cristo é escatológica. Na Bíblia, quem mais falou de inferno foi Jesus. Aí você pega os leitores liberais, descaracterizam o inferno como sendo um lugar físico, existencial. O Ribeiro citou aqui o Lago de Fogo, que foi criado para o diabo e seus anjos, mas vai ser inaugurado pelo gênero humano. Quer dizer, é fato isso, são coisas factuais. Esses dias eu estava até falando com com as minhas filhas no culto doméstico que a gente tem em casa, sobre sofismas. E o diabo, ele usa essas características sofistas para nos afastar do entendimento da palavra de Deus. E esses manuais que a gente viu aí, que nos levam a uma visão amilenarista e pós-milenarista, de uma forma geral, foram concebidos por pessoas que eu tenho dúvida se relacionavam com Deus, como diz lá em 1 João 2,19. Estavam no nosso meio, mas será que eram dos nossos? Se fossem dos nossos, não estariam lá. Posso estar sendo duro aqui, Ribeiro, nem sei se
se a gente pode falar isso aqui, mas eu estou ficando velho, né? Então a gente já está mais perto de Deus, então você já começa a perder as papas na língua, né? Então você fala, olha, já que eu vou morrer mesmo, então deixa eu já deixar claro o meu ponto de vista. Eu acho que essas pessoas estiveram no meio de nós, não participaram da graça de Deus, não conseguiram ter a entrega da sua vida e racionalizaram uma linha de pensamento que lhes desse conforto. E isso, o próprio texto de análise exegético, te mostra que vai acontecer agora para os próximos tempos. Então, a pregação de Cristo é escatológica. Weiss coloca isso, Schweitzer também. Céu e inferno são reais. As profecias e os seus cumprimentos são factuais. Eu não lembro quem foi que citou aqui, que Jesus, ele leu na sinagoga um texto, se não me falha a memória, foi Isaías 61. Então ele leu uma parte da profecia e falou, olha, isso se cumpriu hoje. A outra parte da mesma profecia, ele vai ler quando ele voltar aqui. Então ele veio demonstrar que é factual aquela profecia, ou seja, ela vai ter um cumprimento físico, ela vai ter um cumprimento prático. Por isso que nós precisamos revisitar esses manuais. Porque esses manuais, quando foram concebidos durante o Iluminismo, anularam o conceito da própria Bíblia. Por isso se faz necessário uma análise histórico-gramatical do texto bíblico, não uma análise histórico-crítico. Essa discussão, eu me lembro que a gente teve aqui uma vez, quando eu fiz um dos cursos aqui na PUC, tivemos uma professora da religião, a gente discutiu muito isso daí. Pode continuar, por favor? Oi? E é isso, né? Então, 35 minutos aqui eu marquei. A gente trouxe uma visão bem rápida da necessidade de rediscutirmos os manuais de teologia. Por quê? Porque a hora que nós vemos nos manuais de teologia a visão amilenarista e a visão pós-milenarista, elas fogem do conceito da palavra de Deus. Pura e simples assim. Pura e simples. Então, nós temos que rever isso. Não dá para chamar os caras de novo à existência, mas os atuais teólogos têm que chamar, sim, o raciocínio deles à existência e falar, olha, fulano de tal, ele trouxe isso lá no seu manual. Por que ele trouxe? Onde que está o erro dele? Para a gente poder preservar o entendimento do texto bíblico para gerações futuras. Como nós vemos lá, Jesus disse, não falha a memória, foi Lucas 18, haverá fé no mundo quando eu voltar. Jesus está dizendo duas coisas, que ele vai voltar e está perguntando se vai ter fé. Se for uma análise histórico-crítica, como estão nos manuais teológicos, que a gente, infelizmente, por falta de tempo, não pode abordar os detalhes técnicos, como o Ribeiro colocou aqui, começou a colocar. Então, aí a gente vai entender por que o mundo vai chegar lá. Por quê? Não está comendo, não está fazendo uma análise segundo as premissas saudáveis de interpretação do texto bíblico. Vai estar como Orígenes, que fez a interpretação da parábola do bom samaritano lá. Então, de uma forma geral, é isso. Aqui no meu já deu 40 minutos. Então, já tinha mais coisas para falar, mas eu só deixei uma breve sinopse da necessidade de revisão dos manuais. É isso, gente. Pode não. Tem uma pergunta aqui. O Meirelles escreve em árabe, mas como eu leio um pouquinho árabe... Ah, não? Então alguém escreveu em árabe aqui. O certo não escreve árabe?
Ambas as visões estão mais influenciadas pelas questões sociais. Ação social, missão integral, teologia da libertação. Para você comentar isso aí. As visões da escatologia, né? Que estão mais influenciadas pelas questões da ação social, missão integral. Se estão, quais estão, né? Olha, Sérgio, eu vejo assim. Para mim, a visão... Essa pergunta. Você tem a missão integral, a teologia da libertação e de ação social, né? A ação social hoje está muito ligada àquela coisa lá da teologia da libertação, né? Então, é uma consequência, né? Então, uma revisão. Para mim, a missão integral é a missão da igreja. Então, ela tem que olhar a pessoa espiritualmente e fisicamente. Eu sempre tive essa visão. A igreja segregar e agir apenas com uma visão social, né? E aí vem outras teologias, não só a teologia da libertação, mas a igreja é só um amparo social, é um dos tripés do discipulado. Então você não pode fazer isso. Não é isso que o texto bíblico me ensina. Então, para mim, o que está mais impregnado é a visão de que hoje você tem dificuldade da expressão do texto bíblico. Então, esses dias eu estava com a minha filha, viu, Ribeiro? Então, vocês vão chegar lá. Estava com a minha filha com 20 e poucos anos, com os amigos dela. 21? Então você já passou. Aí eu cheguei para o pessoal e falei, gente, se o inferno for real, admitindo a hipótese que o inferno é real, vocês já pensaram que vocês podem passar o resto da eternidade de vocês lá? Aí uma das amiguinhas dela veio para mim assim e falou, ainda bem que não é, então não preciso me preocupar com isso. Eu falei, talvez aqui não, mas em algum momento isso vai ser colocado para você. Então, Sérgio, eu acho que a humanidade hoje, ela não quer ouvir esse tipo de expressão. Ela não quer ouvir falar de sofrimento, ela não quer ouvir falar de você remar contra, de você ser radical e dizer, por exemplo, que as pessoas pecam. Porque o pecado hoje é subjetivo, cada um sabe o seu pecado. Não é bem assim que o texto bíblico, uma análise histórico-gramatical do texto bíblico me traz. Então, para mim, a visão, respondendo a tua pergunta objetivamente, você se basear apenas no tripé de ação social, que é o que se a humanidade espera da igreja, ela não espera mais nada e não quer mais nada da igreja além de ação social, né? Para mim é uma falácia do próprio Evangelho, porque o próprio Espírito de Deus não estará presente. Aonde não há gente arrependida de pecado e aceitando Jesus como Salvador, o Espírito de Deus não está presente. Só quando tem essa característica que o Espírito de Deus está presente e ali se faz a igreja. Fora disso, você pode chamar do que você quiser, até de igreja, mas não vai ter a presença de Deus. Então, para mim, Sérgio, um dos tripés somente de ação, que é o caso da ação social, ou uma teologia da libertação, para mim é consequência direta desse iluminismo, né? Uma sociedade pós-moderna, né? Como a gente está vivendo hoje, mas fruto o quê? Dessa análise histórico-crítica, onde eu desprezo valores espirituais da Bíblia e no desprezar desses valores espirituais, entre eles uma análise correta da profecia bíblica, eu vou ser levado ao quê? À perda da fé. Vou ser levado à perda da comunhão com Deus. É como nós vemos descrito lá no próprio texto do Apocalipse. Apocalipse no início, né? Você vê que as igrejas se afastam de Deus. Por quê? Perderam comunhão relacional com Deus. Por quê? Porque se afastaram da essência da palavra dele. Buscaram outras coisas. Não sei se eu respondi. Ribeiro quer completar? Questão? Quer completar, Ribeiro? Alguém quer completar aí? Pessoal, ver se tem mais alguém. Não?
Só um esclarecimento. Alguém quer falar? Não? Fala aí, pode falar. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Primeiro, um esclarecimento. O pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo estão dentro da ortodoxia, tá? Por exemplo, Berkhoff é amilenista, o Strong é pós-milenista, o Erickson é pré-milenista. Eles usam o método histórico gramatical, tá? Eles não usam o método histórico crítico. Agora, é verdade, os milenistas, pós-milenistas que vão ver esse vídeo, ficar bravo com você e agora comigo também. É verdade que você não tem dentro da teologia liberal protestante nenhum pré-milenista que eu conheço. Dentro da teologia liberal protestante, eles eram ou amilenista ou pós-milenista. E já juntando com essa pergunta aqui. Por quê? Vamos pensar logicamente. Se você é pós-milenista, você acha que em um dado momento o evangelho vai alcançar a igreja vai alcançar, por meio do evangelho, o mundo e o mundo vai se converter. Então, o que você espera desse mundo? Alguma ação social, por meio da igreja, que vai trazer uma justiça social por meio da pregação do evangelho. Então, originalmente o cara é ortodoxo, mas a consequência lógica de um pós-milenismo é achar que é possível, por meio da igreja, alcançar uma justiça social. Então, as teologias sociais, elas surgiram de visões parecidas com o pós-milenismo. Fique bravo os pós-milenistas, mas a ideia de que então você vai conseguir, por meio da igreja, alcançar o mundo. E também, consequentemente, muito mais envolvimento político. Porque você vai achar que vai ter um candidato, um presidente, um anjo do céu que vai se eleger e vai trazer a paz e o reino mundial. Se você é milenista, a conclusão é a mesma. Porque se nós estamos na era da igreja, se o milênio é a era da igreja, então é a era de paz. Então vai haver maior envolvimento político também entre os amilenistas. O problema de Agostinho está ligado com isso. Porque Agostinho dizia que, inclusive, podia-se, pela força, converter as pessoas. Se for necessária a força, é melhor converter pela força, depois eles convertem normalmente. Então, isso vai chegar ao quê? A Constantino, que usou politicamente os cristãos para atingir os objetivos. Você sabe que Constantino, ele ficou decidindo, eu vou ser ariano ou vou ser ortodoxo? Como ele viu que a ortodoxia anti-ariana era mais popular, ele rejeitou o arianismo. Se ele percebesse que o arianismo era mais popular, ele rejeitava a ortodoxia. Aqui, o Constantino nunca se converteu, só foi se batizar no fim da vida, né? O Edito de Milão, 313, ele prometia liberdade religiosa para todos, o cristianismo com religião oficial, mas na consequência foi perseguição e fogo a todas as outras religiões e tacou fogo em todo mundo, todas as outras religiões que não fossem cristãs. Então o cristianismo se misturou com o poder temporal. Estamos na igreja batista, somos batistas, e uma das lutas maiores do batista é não misturar a fé com o poder temporal. Ou seja, a igreja não pode estar misturada com o Estado em nenhum aspecto, né? Os batistas foram os que mais defenderam essa visão. Então, é verdade que existe ortodoxia dentro das três visões, tá? Pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Mas também é verdade que
a consequência lógica do amilenismo é a tentativa de imposição da fé, porque já que a igreja é a era da igreja, o milênio, então já que Cristo reina, Cristo tem que reinar sobre todos, e quem não estiver debaixo do reinar de Cristo, que seja punido. Isso gerou na Idade Média as consequências, já conhece. E se a igreja tem que trazer o reino, então você vai ter uma esperança em alguma visão teológica missional, de ação social, que vai trazer. Aconselho um excelente livro do George Led, que é pré-milenista. Ele escreve o Evangelho do Reino. Então ele diz, a igreja não é o reino, a igreja não traz o reino, a igreja proclama o reino de Deus e aguarda o reino de Deus. Ela vive as bênçãos do reino hoje, mas ela aguarda o reino. Ela não é o reino, ela não traz o reino, ela anuncia o reino de Deus e aguarda o reinado de Cristo. Chama o Evangelho do Reino, de George Led, acho que é da Mundo Cristão. Então vale a pena a gente entender que essas questões escatológicas têm consequências, tá? As consequências realmente do amilenismo, como o Dorival colocou, e do pós-milenismo vai ter muitos teólogos dessas linhas que são liberais, mas nem são a maioria, porque ainda as visões estão dentro da ortodoxia. Porque ainda a escatologia liberal é outra coisa absurda, acabou tudo. Escatologia liberal é não escatologia. Cristo não vem, não tem reino, não tem ressurreição, não tem juízo para os ímpios, não tem nada, acabou tudo. A escatologia só é chamada teologia do burro. Você põe a cenoura na frente do burro e o burro vai tentando pegar a cenoura e avançando. A escatologia liberal a visão escatológica é um ideal utópico que o crente deve seguir para continuar a prosseguir na vida na expectativa de alguma coisa que não vai se cumprir. É só uma esperança para você viver. Não vai ter um Jesus que vai voltar literalmente, não vai ter um juízo, não vai ter céu, não vai ter inferno. Então, aí está fora da ortodoxia, tá? Mas o pós-milenista, o milenista e o pré-milenista, ambos podem usar a exegese histórico-gramatical. O problema do milenismo e do pós-milenismo é a interpretação alegórica, mesmo dentro dessas questões exegéticas, tá? Vou falar. Então, só respondendo a pergunta da irmã lá, às vezes tem que se fazer concessões para você ter o entendimento dentro do texto bíblico, né? Então, tanto o amilenismo como o pós-milenismo, a gente entende que você tem que fazer concessões no texto bíblico, aí você começa a ficar meio preocupado. Agora, retomando essa questão aqui das visões existenciais, Karl Marx, quando ele fala que a religião é o ópio do povo, né? Vários outros filósofos colocam a necessidade de você ter uma espiritualidade, que é o que alguns liberais defendem com essa espiritualidade. Agora, com relação às críticas pré-milenaristas de temos que revisitar e reescrever, que foi a pergunta da irmã, presta aí, Ribeiro. Ribeiro não quer que eu mostre o livro dele, mas eu vou mostrar. Está até me pagando. Então, esse livro do Ribeiro, ele faz um ensaio, né, de sistematização exegética do texto escatológico. A interpretação exegética do texto escatológico não é fácil. A pessoa tem que ser crente e tem que se dedicar. Não adianta, tem que se dedicar. Tem que estudar a língua, tem que ver o que o Caio lá quer dizer, o que o EC quer dizer, quando que é aplicado, quando que não é aplicado, né? Então, é um ensaio muito interessante. Eu diria que é como uma visão de vez lá, o Ribeiro, antes de Schweitzer. Então, você pega, aplica essa visão de estrutura num pequeno texto, aí depois a gente vai ampliando. Então,
Então, acho que fóruns como esse, momentos como esse, e a própria ortodoxia que o Seminário Ernesto Nini tem praticado de uma forma séria, de uma forma idônea, no entendimento do texto bíblico, porque a coisa de Deus tem que ser tratada de forma séria e idônea, vai levar no futuro que os nossos teólogos, os nossos doutores, comecem a escrever e tirar essa coisa não correta que o iluminismo impregnou a mente dos escritores antigos. Né? Então, eu acredito que sim, estamos construindo uma linha de raciocínio, e agora esse tipo de coisa demora. Você tem que estudar, pesquisar, estruturar, tem que submeter aos pares para crítica. Né? Ele falou do MacArthur. Quando o MacArthur escreve um negócio que os pares ficam quietos, o cara está certo. Então tem que fazer isso, escrever para os outros, falar, o que você acha disso? Aí se o cara não tiver muito argumento, falar, está vendo? Então você tem que mudar o teu ponto de vista. Ah, mas se for assim, metade da minha família não for para o céu. Paciência. Ué, quem sou eu para mudar o futuro? Quem sou eu para mudar o mundo? Não é isso?